Encontramos-nos na Rua Bahia, número 521, no edifício Acapulco, no apartamento número 81, oitavo andar, residência do senhor Pedro Nechar. O senhor Pedro Nechar, como é do conhecimento dos catanduvenses, pessoa estimadíssima na cidade, feitiço, ele foi prefeito, aliás, um grande prefeito de Catanduva no período de 1973-1976. Senhor Pedro Nechar, nós viemos até a sua residência com a finalidade de colhermos alguns fatos ligados à figura do querido, do inesquecível Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva. Mas antes do senhor nos fornecer algumas informações a respeito dessa figura exponencial da história de Catanduva, a gente gostaria também, aproveitando a oportunidade, que o senhor nos fornecesse alguns dados a respeito da sua família, da sua conduta política, da sua atuação em Catanduva. Então, inicialmente, eu lhe faria a seguinte pergunta, senhor Pedro Nechar. A partir de quando o senhor passou a morar em Catanduva? Eu vim para Catanduva em 1949. Eu sou natural de Piracicaba e vim a Catanduva a pedido do meu saudoso irmão Elias, que desejava que eu o substituísse como viajante. Naquela época, o meu mano Elias tinha uma loja de materiais de construções. Acontece que o Elias foi viajante por mais de 25 anos. E ele formou, durante todo esse tempo, um enorme clientela que se tornaram todos amigos do Elias. E ele não desejava desamparar esse pessoal que com tanto sacrifício ele criou essa clientela. Então eu vim para Catanduva para substituir o meu mano Elias como caixeiro viajante. Muito bem, senhor Pedro Nechar. O senhor citou o nome aí do senhor Elias Nechar, do nosso saudoso e querido Elias Nechar, uma figura muito importante para Catanduva. Infelizmente, ele já nos deixou, passou para o outro lado da vida, mas deixou um rastro aqui de coisas boas, de intenções. Foi realmente um homem que se preocupava muito para o progresso de Catanduva. Nós temos o senhor Elias Nechar na conta de um dos grandes homens de Catanduva. O Pedrinho, posso chamá-lo assim? Como não? Coração generoso, como todos Catanduva conhecem. O Pedrinho Nechar é uma figura muito simpática, muito querida, uma pessoa sempre solícita, A gente sabe da sua formação cristã e da maneira como você sempre age, sempre ajudando tudo que possa fazer com que Catanduva se coloque realmente na sua posição de destaque que todos nós almejamos, Ô Pedrinho, fale-nos agora a respeito aqui das suas primeiras amizades que o senhor conseguiu, Eu sei que o senhor é uma pessoa que tem muitos amigos, mas quais foram os seus primeiros amigos que o senhor adquiriu aqui em Catanduva? Os meus primeiros amigos, eu vou citar em primeiro lugar o seu mano, o Cândido, mais conhecido por Tanaka. Nós convivemos e viajamos juntos diversas vezes. Nós temos outro grande amigo, que é o Marco Antônio de Barros Gervino, com quem eu dividi um apartamento na Drogadada. Acima da Drogadada existiam apartamentos para alugar. Outro é o Walter Lippelde. Outro meu grande amigo foi o Pablo Keller, um boliviano. Eu tive também como grande amigo o Dirceu Nino. Outro grande amigo, Pompeu de Camargo. E alguns deles, infelizmente, já recolhido ao Oriente Eterno. Muito bem, senhor Pedro Nechar. Então agora eu vou fazer mais uma pergunta mais direta, assim, com a figura do Padre Albino. A partir de quando o senhor começou a ter conhecimento da atuação do Padre Albino? Foi quando o senhor chegou a Catanduva ou antes do senhor vir a Catanduva? Bem, quando eu vinha a passeio, já em 46, 47, eu já vinha passar as minhas férias em Catanduva. E já o nome desse inesquecível pastor já era comentado em toda a cidade e região. Entretanto, após 1949, é que eu comecei a ter os primeiros contatos, os conhecimentos
da caridade desse santo padre em Catanduva. Sei que ele foi um homem exemplar, corajoso, benemérito, e tudo que se disser do padre Albino é pouco. Muito bem. E é do nosso conhecimento que o senhor, há muito tempo, o senhor faz parte de uma loja maçônica em Catanduva. Então eu gostaria que o senhor nos dissesse, né, os seus primeiros contatos com o padre Albino não impediu que o senhor adentrasse a loja maçônica, né? Eu sei que o senhor teve sempre um bom relacionamento com o padre Albino. O senhor sempre foi um fã de carteirinha do padre Albino, né? O senhor, como o senhor acabou de nos informar agora, antes da sua vinda para Catanduva, o senhor já tinha conhecimento a respeito da atuação de benemerência do padre Albino. O senhor veio para cá e o senhor teve contato com ele. E isso não impediu que o senhor entrasse na maçonaria? Houve alguma objeção por parte do padre Albino? Absolutamente. De fato, naquela ocasião, a igreja e a maçonaria havia algumas discordâncias. E como eu estava proposto na loja, eu resolvi consultar o Monsenhor Albino. Lá chegando, ele absolutamente botou qualquer entrave, até indiretamente me aconselhou a ingressar na ordem. Mesmo porque ele fez menção de que a maçonaria o ajudou muito. Onde existe hoje aquele imóvel do Asilo dos Velhos, ele me disse que foi doado pela loja Lauro Sodré ao hospital. Portanto, ele tinha uma ligação entre maçons e católicos, não havia problema nenhum. Hoje, não existe mais esse problema. A igreja e a maçonaria convivem muito bem. O senhor Pedro Menchar, o senhor fez menção a esse fato histórico, né? Do nosso conhecimento que em 1929, quando houve o fechamento da loja Lauro Sodré, então os maçons procuraram o padre Albino e deram a ele aquele prédio, que foi o primeiro asilo dos velhos de Catanduva. E a gente sabe que o padre Albino não fazia qualquer diferença quanto a maçom, espírita e protestante. O negócio dele era caridade. Ele procurava as pessoas boas, que existem em toda a ordem, em qualquer facção religiosa, qualquer grupo político. O que interessava era procurar as pessoas boas, as pessoas de bom coração, para que ele pudesse, através do auxílio dessas pessoas, implantar em Catanduva uma grande quantidade de obras de benemerência. E o senhor, que sempre foi uma pessoa que a gente sabe que tem um coração generoso, que sempre ajudou, o senhor também fez parte dessas pessoas que muito ajudou o padre Albino. Então agora, o senhor Pedro Menchar, fazendo novamente um pequeno preâmbulo aqui, antes de nós falarmos mais acerca dessa figura e novidade, eu gostaria que o senhor nos dissesse, a partir de quando o senhor se tornou político? Nós sabemos que o senhor teve uma carreira política brilhante em Catanduva, o senhor foi vereador, o senhor foi vice-prefeito e o senhor foi prefeito. Eu gostaria que o senhor nos dissesse, a partir de quando o senhor se tornou político? Depois eu vou fazer alguma perguntinha, né, para que o senhor nos cite, nos mencione algumas obras que o senhor teve a oportunidade de fazer. Mas, inicialmente, quando foi, a partir de quando o senhor se tornou político aqui em Catanduva? Bem, eu quero voltar um pouco para falar sobre maçonaria ainda. Eu me iniciei na loja maçônica Dr. Carlos Reis, no 29, em 1955. Ainda sou maçom ativo, portanto, pertenço a uma só loja há 42 anos. Com respeito à minha entrada na política, foi por acaso. Eu nunca fui político e, para falar a verdade, não gostava muito de políticos. Acontece que eu estava junto com o meu amigo saudoso senador Zancaner, pescando numa ilha denominada Ilha da Melancia. E lá, Orlando, apavorado, desejava fazer uma chapa para a eleição do Borelli ou do Reguine, não me lembro bem. Aí é que ele me fez o pedido, foi o primeiro pedido que ele me fez,
para compor a chapa de vereadores. Simplesmente compor a chapa, porque ele queria que a chapa fosse de nomes bons, de pessoas conhecidas e pessoas honestas. Então eu simplesmente emprestei o nome para a disputa de vereador. Depois que a gente entra na briga, a gente não quer perder. Eu fiz um trabalho, já tinha alguma folha de serviço prestada, estava iniciando em Catanduva e, felizmente, foi a minha primeira eleição a vereador em Catanduva, tendo como prefeito também querido e saudoso companheiro José Antônio Borelli. Muito bem, Pedro. Vamos agora voltar um pouquinho. Eu vou lhe fazer mais uma seguinte pergunta que eu esqueci de formular. Gostaria que o senhor nos dissesse a respeito, né, da família da sua senhora e dos seus familiares, que o senhor nomeasse essas pessoas, né? Desse o nome à família, aos familiares da sua senhora e também o nome dos seus pais, o nome dos seus irmãos, pessoas que tiveram uma atuação de destaque em Catanduva. Pois não. Eu casei-me em 1973 com a professora Isis Tabite Nechar. Seus pais eram meu saudoso sogro, Alfredo Tabite e Wanda Maguolo Tabite. Eu tive como cunhados o Walter, o Vevé, a Isis e o Alfredo. E o Célio Tabite, desculpe. E nós, da minha parte, além do meu pai Alberto Nechar e Helena Nechar, era composta de mais 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. Pela ordem foi Jorge, Elias, Jamil, Antônio, Maria, José, Isidoro, Pedro e Jurema. Muito bem. Ô senhor Pedro, e agora então, eu gostaria que o senhor, a gente sabe que Catanduva, durante a sua gestão, sua profícua gestão administrativa, no quadriênio de 1973 a 1976, o Catanduva recebeu uma série de obras públicas, né, que deu a ela um grande progresso e desenvolvimento. Nós nos recordamos de muitas delas, né? Eu gostaria que, assim, rapidamente, que o senhor mencionasse algumas, porque o senhor não vai mencionar todas, não, viu? O senhor não vai tomar o tempo aqui. O senhor mencionasse algumas daquelas que o senhor acha mais importante. E as pessoas que o ajudaram, né? Que eu sei que o senhor é um homem que nunca chama para si todo o seu trabalho, que é muito eficiente aqui em Catanduva. As pessoas que, de uma certa forma, o ajudaram, que o senhor queira, no momento, prestar a elas uma homenagem. Perfeitamente. Eu, quando prefeito, realizei realmente algumas obras de base em Catanduva. E tive como apoio esse extraordinário senador Orlando Gabriel Zancanero. Nesse período que houve um grande desenvolvimento, foi nos 2 últimos anos, porque nos 2 primeiros anos, o Zancanero estava estremecido com o governador Laudo Natel, de maneiras que ele muito pouco me ajudou. Entretanto, o governador Paulo Egídio Martins abriu as portas e abriu a burra do palácio e ajudou realmente Catanduva no máximo. Nós tivemos oportunidade de ter em Catanduva 8, 9 obras de uma só vez. Uma delas, que eu reputo 2, uma complemento da outra. Primeiro foi o viaduto Castelo Branco. Hoje, nenhum governador, o Estado não tem condições de doar, porque foi quase doado um viaduto desse porte, ligando Higienópolis ao centro da cidade. Foi um viaduto maravilhoso, aí está, atendendo o tráfego, que hoje é muito grande, entre o Higienópolis e o centro. Antigamente,
tinha que sair pelos fundos, ou lá pelos finais da rua São Paulo, ou então por aquele viaduto da rua 7 de setembro, por sinal, muito perigoso. E complementando essa obra, nós tivemos também, no governo Paulo Egídio, a troca de todas as pontes da cidade. Eram pontes pequenas, com 8 metros de vão. Foram construídas pontes com 22 metros de vão. Portanto, com esse trabalho, acabou-se as enchentes de Catanduva. Nós trocamos as pontes da Brasil, da Maranhão, da Pará e da Amazonas. Portanto, essas duas obras foi um complemento. Nós tivemos ainda, além dessa obra, nós tivemos a construção do Teatro Municipal. Não terminou no meu governo, mas essa questão de terminar o governo não importa. Eu pedi ao governador, até meus últimos dias de governo, eu estava pedindo, que não importava se realizava no meu governo ou no futuro governo. O que interessava a mim era trazer alguma coisa para Catanduva, porque o prefeito nada mais é que um funcionário do povo. Em Palanques, nós prometemos trabalhar, nós prometemos de trazer empregos, Então, era justo que eu realmente, até o meu último dia de mandato, continuasse trabalhando pela cidade. Nós tivemos também uma obra muito boa, que é a construção do SENAC, sob a presidência do Zizinho Papa Júnior. O Papa Júnior veio a Catanduva e nós nos reunimos na Casa Grande, da Companhia Nacional de Energia Elétrica. Eu já tinha entrado em contato em São Paulo com ele para trazer o SENAC para Catanduva. Depois de meses e meses de solicitar, ele veio a Catanduva com toda a sua equipe, com o conselho dele, e nós fomos então mostrar o terreno à noite. Nos dirigimos à noite no antigo estádio Ângulo Dias. Lá nós fizemos a iluminação pelos holofotes dos carros. Felizmente voltamos à Casa Grande, ele reuniu o conselho e eu, juntamente com meus vereadores, foi aprovado por unanimidade a construção do SENAC em Catanduva. Aí está, é uma obra, não é um elefante branco, é uma obra importantíssima, que dá cursos para toda a cidade, inclusive para toda a região de Catanduva, e de especialização. Senhor Pedro Necher, o senhor aqui foi muito modesto. A gente lembra também aqui da praça rotatória que o senhor fez ali, né, logo ali perto do Corpo de Bombeiro, em uma importante obra que ela permitiu acesso ligando o centro da cidade com o bairro do São Francisco. Eu me recordo também da Casa da Agricultura, me recordo também que foi o senhor o primeiro a agilizar o problema da atual Casa da Cultura, que foi na sua época. E uma coisa que eu me lembro também, que foi muito importante, que eu tenho sempre presente, porque ela está ligada diretamente com a Fundação Padre Albino, é o prédio, né, do antigo seminário, porque hoje ele é ocupado pela Faculdade de Administração de Empresa. Senhor Pedro Necher, gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito deste prédio, porque foi o senhor que adquiriu dos padres doutrinários, não é verdade? Gostaria que o senhor nos dissesse a respeito desse prédio particularmente. Perfeitamente. Além da praça rotatória, que realmente, outra vez, o governador Paulo Egídio esteve presente, me deu a obra, não foi inaugurada no meu governo, mas, como já disse, isso não interessa. Nós fizemos também a compra, praticamente de comum acordo com os padres doutrinários lá de São Francisco, a compra daquele gigante, daquele prédio gigante. Ali nós fizemos aquela compra e nos entendemos que para Catanduva, particularmente, foi um grande negócio. A nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras estava instalada no Colégio Nossa Senhora do Calvário. E pagava-se um aluguel que estava realmente pesando aos cofres públicos. Nós, em contato com os padres,
Eles colaboraram muito porque fizeram um preço bastante acessível, deram um prazo para pagamento. Então nós compramos aquele prédio, construímos a biblioteca, construímos a casa paroquial, deu-se oportunidade do Padre Albino trazer esse maravilhoso, esse digno, esse honrado Padre Simval de Ibirá para Catanduva. A igreja foi transformada em paróquia e o movimento no São Francisco foi tão grande que nós não tivemos outra alternativa senão alargar a rua 15 de novembro. Porque naquela oportunidade ainda não existia a Praça Rotatória. A Praça Rotatória foi uma conquista também por causa da faculdade. Uma coisa vai puxando a outra. Eu fui no governador Paulo Egídio e disse que o São Francisco estava com inveja, estava me apertando para construir alguma coisa, porque a única saída, o leito carroçável, era pela rua 15 de novembro e duas mãos ainda, uma rua estreita e duas mãos. Quando ele, então, aqueceu e me deu a praça rotatória. De forma que é um conjunto, uma coisa vai puxando a outra. Felizmente, fizemos a instalação da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras naquele local. Hoje, funciona a Faculdade de Administração de Empresas, muito bem dirigida pelo Dr. Legutto. Ô Pedro, agora eu vou lhe fazer uma seguinte pergunta. Não é nenhuma pergunta, é apenas aqui constatar um lamentável fato. É a questão de dias aí, faleceu o professor Luiz Carlos Rocha. Eu não vou fazer nenhum comentário a respeito do saudoso amigo Luiz Carlos Rocha. Mas eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa, porque ele também foi companheiro seu durante a sua administração. Olha, Brasil, eu tenho pelo professor Rocha um profundo respeito, porque ele era um homem honrado, digno, respeitador, até uma pessoa, pela sua cultura, ele era uma pessoa até acanhada, muito modesto. Aconteceu um fato interessante entre eu e o professor Rocha. Ele disputou também a prefeitura comigo pelo MDB. E como nós fomos vencedor, e eu era da Arena e ele pertencia ao partido contrário. Causou uma polêmica danada quando, naquela oportunidade, eu convidei o professor Rocha a assumir a Secretaria da Educação da Prefeitura. Olha, esse moço, com essa honestidade dele, fez uma verdadeira revolução nessa secretaria. Nós nos dedicamos, naquela época, à construção de escolas rurais. Eram escolas de tábua, de madeira, e o Luiz Carlos Rocha transformou todas as escolas rurais em alvenaria. Portanto, foi para mim um orgulho muito grande ter o professor Rocha como meu secretário da Educação, e eu fico muito feliz de ter sido seu amigo. Muito bem, senhor Pedro Nechar. Particularmente, eu fui um grande amigo do professor Luiz Carlos Rocha. Eu me lembro quando ele recebeu o convite para assumir o posto de secretário. Na época não era secretário, não era o Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Ele me falou: ó, Brasil, eu recebi um convite do Pedrinho. Eu estou meio assim, não sei se aceito, porque o pessoal lá do MDB acha que não. Eu falei: Luiz, puxa vida, o Pedro Nechar, você sabe que ele é um homem, é um catanduvense, ele precisa de você. Eu tenho certeza que você vai auxiliá-lo. Então o Luiz aceitou, e conforme a gente já teve a oportunidade de conversar, não é isso, Pedrinho? Você me contou que dentro também do seu partido causou um mal-estar, porque ele disse: mas você vai dar uma oportunidade com um adversário político, e você me respondeu na ocasião: eu estou procurando o melhor. Foi isso que você respondeu: estou procurando um professor que realmente possa fazer muita coisa para o Catanduva. E você, exatamente. Não é verdade, Pedro? E você teve no Luiz Carlos um grande companheiro. Muito, um grande companheiro. Aliás, antes do Luiz Carlos ser do departamento, digamos, da educação, ele era vereador. E a luta em Catanduva era Arena 1, Arena 2. E eu ganhava as votações na Câmara, em projetos
em prol da cidade, porque o Luiz Carlos Rocha e esse magnífico e saudoso companheiro Guido Broglia, que pertenciam os dois ao MDB, os dois votavam comigo. Quer dizer que eu não tinha apoio da Arena 2, mas tinha o apoio do MDB, com essas duas figuras ilustres votando comigo. Melhor dizendo, ele não votava com o senhor, ele votava com o Catanduva. Perfeitamente. Porque o senhor estava preocupado com coisas que viesse causar bem-estar para a população. E o professor Luiz Carlos Rocha e o farmacêutico Guido Broglia se colocavam ao seu lado e ao lado de Catanduva, né? Porque era coisa que iria beneficiar a toda a comunidade. Não é isso, Pedro? Perfeitamente. Agora, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta, Pedro. Quando o senhor foi prefeito, o Padre Albino o visitava com frequência? Não. O Padre Albino não era muito de visitas, não. Quem me visitava mais para receber uma irrisória verba era o Padre Simval. O Padre Simval que ia sempre buscar lá às vezes precisava voltar 3, 4 vezes porque não tinha dinheiro em caixa. Mas o Padre Albino, não me recordo dele ter ido à prefeitura. Os meus contatos com ele era no hospital ou na Fundação Padre Albino. É que eu mantinha um contato com ele. Pedir, ele não pedia nada, a não ser quando ele já estava com projetos de trazer faculdade, de trazer escolas, ou de trazer qualquer coisa para Catanduva. Às vezes a única coisa que a prefeitura colaborava é oferecendo a documentação que ele precisava da cidade, precisava do bafejo da prefeitura, de alguns documentos, de alguns elementos para encaminhar esses documentos, de maneira que esse santo homem pouco pedia, principalmente para o chefe do executivo. Eu não me lembro dele ter me pedido alguma coisa ou de ter ido à prefeitura. Bom, é do nosso conhecimento que o Padre Albino não ia, conforme o senhor está dizendo, mas o senhor o procurava diariamente lá no hospital e se colocava à sua disposição para servir. O senhor é muito modesto, mas é de meu conhecimento que o senhor não aguardava a presença do Padre Albino. O senhor ia diretamente a ele e falava: ô Padre Albino, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu sei, é de meu conhecimento. Eu faço questão de constatar esse fato. Agora, o Pedrinho, nosso estimado amigo aqui, o senhor se lembra de algum fato pitoresco, de algum fato engraçado, de alguma coisa que o senhor possa nos contar que envolveu a figura do Padre Albino? Olha, houve um fato muito interessante na política. A política estava acirrada. Eu era vizinho do Dr. Varley Agudo Romão, a quem hoje nós nos damos muito bem. Nós tivemos grande prefeito, nós tivemos estremecidos por um largo tempo, mas hoje nos damos muito bem. Ele reconhece que aqueles ataques que ele fazia no jornal, na rádio, era política, era política. Muito jovem. Exato, e a gente respeita e tolera tudo isso. O político tem que saber perdoar. E eu já perdoei tudo, tanto o que eles me fizeram, o Gerson, que Deus o tenha lá ao seu lado. Mas aconteceu um fato interessante. A luta estava acirrada. De um lado, o Dr. Varley tinha o apoio do governador Laudo Natel. E eu era candidato do senador Zancanero. Inimigos, o Zancanero não bicava, como diz na gíria, com o Laudo Natel. Era uma briga de foice entre os dois. Portanto, a luta em Catanduva, se for examinar, não foi com respeito a Pedro Nechário e o Varley. A luta foi entre Laudo Natel e o meu amigo senador Orlando Zancanero. Naquela ocasião, o Varley também não gostou, porque ele já havia me convidado para ser o candidato a prefeito pelo partido dele, pelo Laudo. E eu não aceitei de forma nenhuma, porque não tinha intenção de ser candidato. Mas depois, por circunstâncias do Zancanero estar numa situação muito difícil, porque o Laudo Natel queria a cabeça do Zancanero aqui na terra natal dele. E ele, como senador da República, ele ia ficar desmoralizado se perdesse uma eleição em Catanduva. E ele precisava apresentar um elemento que fosse popular, que pudesse ganhar do Varley. Realmente foi uma luta muito, muito difícil.
Um fato interessante que aconteceu com o Padre Albino foi o seguinte: numa manhã, a cidade amanheceu repleta de panfletos com a fotografia do Monsenhor Albino e o Dr. Varley Agudelo Romão. Aquele fato poderia, inclusive, chocar a opinião pública, porque uma foto daquela, o povo ia pensar, bom, o Padre Albino, esse grande homem, está com o Varley, então eu vou votar no Varley. E essa situação, nós entramos em desespero, porque todo o jornal que era do próprio Varley, a rádio era do Varley, uma televisão em Rio Preto era do grupo do Varley. Com essas reportagens todas, nós entramos em pânico. Na campanha, fazendo parte do primeiro escalão, era o Rigini, o Borelli, o Zancaner. Reunimos e ficamos desesperados, mas não deu tempo. Não deu tempo. Eu estava nos meus escritórios lá na Brama e recebi a visita desse grande homem também, que foi o Gentil de Ângelo. O Gentil Ângelo, ele era presidente do Conselho de Curadores da Fundação. E me chamou que o acompanhasse até o hospital. Chegando ao hospital, já na porta me esperava o Padre Albino com um fotógrafo. Veja o alcance, a honestidade, a dignidade desse homem. Ele fez questão absoluta de tirar uma foto comigo, porque ele não queria que a opinião pública pensasse que ele estava apoiando esse ou aquele candidato. Então, como apolítico, como homem íntegro, eu fiquei naquela ocasião, naquela oportunidade, eu fiquei muito emocionado, porque eu não podia esperar outra coisa desse santo homem, eu não podia pensar. Mas, com isso, esfriou, que aí o povo ficou em dúvida. Bom, o Padre Albino tirou uma foto com o Varley e tirou uma foto com o Pedro Nechardt. Dessa maneira, eu acho que quebrou-se o gelo, aquele silêncio, aquela expectativa que nós tínhamos, ficou tudo em paz. Nós ficamos muito satisfeitos com essa atitude do Monsenhor Albino. É interessante, não é, Pedro? Porque vencer o Dr. Varley diante do seu grande prestígio, até que seria possível, mas concorrer contra o Padre Albino era humanamente impossível, não era isso, Pedro? Não. Com o apoio do Padre Albino, você já tinha perdido a eleição. Ele elegeria até o Chaim. Agora, exatamente. Agora, inteligentemente, ele estava apoiando os dois, porque o Padre Albino não se miscuía com coisas políticas. Não. Ele foi procurado pelo Dr. Varley e viu no Dr. Varley um grande elemento, né? Da mesma forma, ele te atendeu também. Então, fica constatado esse fato aqui, que é muito interessante, inclusive um fato pitoresco na política catanduvense. O Pedro, é do nosso conhecimento que durante o período em que o senhor esteve à frente do Executivo Municipal, o senhor providenciou aquele monumento que se encontra ali de frente à Igreja Matriz. É um monumento que perpetua a figura do Padre Albino. Eu gostaria que o senhor nos contasse a respeito, como foi aquela campanha, quais foram as pessoas que estiveram envolvidas, se o senhor se recorda qual foi o escultor da obra. Gostaria que o senhor nos contasse, nos falasse a respeito deste monumento, desse monumento que inclusive causou até sério assim, comentários a respeito, uns a favor, dizendo que o Padre Albino nunca sentava, outros naturalmente respeitando a criação Então, gostaria que o senhor nos dissesse algo a respeito disso. Bem, se eu esquecer de algum detalhe, você me lembra. Essa campanha surgiu porque eu, como prefeito, me lembro como se fosse hoje, oficiei a Fundação Padre Albino que nós deveríamos fazer um movimento na cidade para a construção desse monumento ao Padre Albino. A Fundação recebeu o meu ofício, me convocou e, junto com o Conselho de Curadores e a executiva da Fundação, nasceu uma comissão pró-monumento. Eu vou lembrar alguns nomes, que era o comendador Antônio Stouco, que era presidente da Fundação, de Conselho de Curadores. O Padre Simval,
que era presidente da executiva da Fundação Padre Albino. Então nós tivemos o Gentil Ângelo, o Valner Pelizon, o Arlindo Busnardo, que fizeram parte, o Fuad Bawab, fizeram parte dessa comissão pró-monumento. Na primeira reunião, ficou estabelecido que nós deveríamos fazer um movimento popular, não importando o valor, porque o pobrezinho que quisesse colaborar com 50 centavos, ele tinha oportunidade. Então resolveu-se de colocar urnas, nós fizemos dezenas de urnas, colocado nas ruas, no comércio, nos bancos e principalmente nas igrejas, para que todos os pobres e todas as camadas sociais pudessem colaborar. Infelizmente, a arrecadação não foi aquela que esperávamos. Então precisamos fazer outras campanhas, listas, rifa de carro, jantares, para completar o valor. Bem, depois de tudo acertado, nós teríamos que contratar o escultor. Aí que foi a parte mais difícil e ao mesmo tempo facílima. Nessa oportunidade, estava visitando Catanduva o maestro Lorenzão, da Secretaria da Cultura de São Paulo, que estava em Catanduva e ia permanecer aqui uns dias para fazer avaliação cultural do povo e das entidades. Nessa oportunidade, conversando ou jantando com o maestro Lorenzão, eu expliquei dessa dificuldade e ele falou que eu procurasse na Secretaria da Cultura o mais rápido possível, que ele tinha um elemento para nos apresentar. Realmente, dias depois, eu estava em São Paulo e ele me apresentou um escultor italiano, Brunello. Italiano, com prêmios em Veneza, em Tronto, uma série de cidades na Itália com prêmios. Se formou também, fez cursos na França. Então, era um elemento que tinha gabarito. Então, convidei o senhor Brunello a vir a Catanduva. O senhor Brunello veio a Catanduva, conviveu com essas pessoas que o Padre Albino tinha muita amizade, com as enfermeiras, com as chefes de serviço, com os médicos, e foi com as fotos, pegou uma dezena de fotos do padre para ver a postura dele, a singeleza, a humildade, tudo isso para transformar na imagem do Padre Albino. Isso posto, ele nos apresentou em gesso, o movimento em gesso. Levamos a apreciação do conselho, da comissão, e todo mundo adorou. Foi aprovado por unanimidade o monumento. Acontece que houve realmente alguns elementos da fundação que não gostaram por ele estar sentado. Aí é que veio a explicação do escultor e que realmente convenceu a todos, e os que tinham votado o contrário acabaram retirando o seu voto. Foi o seguinte, ele disse que se não fosse sentado, com a batina e o Padre Albino em pé, de longe parecia um poste. Exatamente, e foi o que nós começamos então a verificar que ele tinha razão. Se fizesse ele em pé, se fosse de terno, mas ele estava com a batina, aquelas batinas enormes que iam até os pés. Ele nos convenceu e optou, e nós aprovamos que então, essa é a razão do Padre Albino estar sentado. Muito bem, senhor Pedro Nessar. O senhor nos deu o caso, deu uma explicação bastante ponderável. Nós fizemos essa pergunta porque é do conhecimento que o Padre Albino era um homem que pouco sentava, devido à sua atividade. Ele era um dínamo, né? Ele trabalhava demais, ele estava correndo, mas o senhor nos deu uma explicação plausível, né? E foi uma concepção artística e a autoridade que fez a obra, né? Um conceituado escultor, ele achou que devia ser sentado, foi ponderado, foi discutido, mas o mais importante é que ela existe. E o senhor está de parabéns pela sua iniciativa de perpetuar em bronze a memória
do nosso querido, do nosso saudoso Padre Albino. Ô Pedrinho, agora eu vou lhe fazer uma perguntinha. Eu gostaria que o senhor nos contasse se, quando houve o passamento do Padre Albino, que foi um fato que causou consternação em toda a comunidade catanduvense, o senhor se encontrava em Catanduva naquela ocasião? O senhor é um homem de negócio, apesar que o senhor era prefeito, mas o senhor sempre também precisava conciliar às vezes, né, a sua vida particular, porque o senhor não vivia do que o senhor recebia na prefeitura. E o senhor se encontrava no momento em Catanduva, o senhor tinha se ausentado para ver buscar subsídios para as obras públicas, ou estava fora de Catanduva na ocasião, não? Não estava, Brasil. Felizmente eu estava em Catanduva. O Padre Albino faleceu às 12 horas do dia 19 de setembro de 73. Bem, o impacto da morte desse benemérito homem foi violento. A cidade começou a se reunir de frente ao hospital, de frente à igreja, manifestações das mais variadas. O Padre Albino era um homem imortal. Portanto, a camada pobre, 70% da camada pobre compareceu aos seus funerais. O Padre Albino foi embalsamado para que desse oportunidade a toda a população que visitasse o seu corpo. Felizmente, deu tranquilamente. O povo queria entrar na igreja, mas era humanamente impossível. O funeral, o que podemos dizer do funeral? Eu posso afirmar de que foi o enterro mais concorrido desde a história de Catanduva. Nunca, jamais nós tivemos um enterro com a frequência. No cemitério não tinha oportunidade de entrar no cemitério. O volume de pessoas que estiveram nos seus funerais. O senhor Pedro Nechar, agora eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O senhor ainda continua como membro da Fundação Padre Albino? O senhor já se ausentou? Que eu sei que o senhor fez parte, eu continuo ainda fazendo parte da Fundação Padre Albino, como conselheiro? Não, hoje eu sou considerado emérito. Eles me deram o título, eu posso ir na reunião, uma hora a que eu desejar, posso ser convocado, sempre sou convidado para tudo que se realiza, mas infelizmente eu há uns 5, 6 anos tive um pequeno problema, depois de pertencer mais de 25 anos como conselheiro, fiz parte da executiva, e eu sinceramente não me lembro bem se eu fui proposto para o conselho pelo Padre Albino ou pelo comendador Antônio Stocco. Ainda existe essa dúvida, quem é que me propôs no conselho. E eu, então, hoje não faço parte ativo da Fundação Padre Albino, mas sempre estou em contato, sempre estou com os companheiros e sempre à disposição. Uma coisa maravilhosa da Fundação é onde está sendo transferido o asilo, é o lar Monsenhor Albino. Quem não conhece, precisa conhecer a beleza daquilo que foi doado pelo Rotary Club, onde funcionava a Lar Anita Costa. Foi transformado, construído, olha, é digno de nota para que os catanduvenses visitem aquele local. Nós sabemos que o senhor, então, fisicamente não faz parte da Fundação Padre Albino, se encontra um pouquinho assim, equidistante, mas espiritualmente o senhor está sempre ao lado dos conselheiros. E eu sei que o senhor está à disposição para qualquer chamamento, o senhor está pronto a servir, né, a Fundação Padre Albino, sempre, nós sabemos disso. A gente poderia continuar aqui falando muito tempo, senhor Pedro Nechar, que é um prazer estar sempre ao seu lado, com a sua simpatia, com a sua maneira gentil de nos atender, a sua elegância, e a gente o respeita muito pela sua forma, a forma humana, né,
pelo seu atendimento. O senhor tem um coração muito bem formado, né? Coração generoso. A gente sabe que o senhor está sempre solícito a atender, na medida do possível, é claro, né? As pessoas que o procuram. E eu e o professor Sérgio Bolinelli nos sentimos honrados em ter aqui procurado o senhor. E, modesta à parte, a gente quer se colocar entre os seus amigos. Muito obrigado. Viu, senhor Pedro Nechar? Obrigado. E agora, então, eu vou lhe fazer uma última pergunta. Na sua opinião, ô Pedrinho, o que o senhor acha do Padre Albino? Ele foi importante para a história de Catanduva? Ele ainda continua sendo? Gostaria que, em rápidas palavras, o senhor sintetizasse o que representou o Padre Albino para Catanduva. Se ele ainda continua a representar. Falar das obras do Padre Albino em Catanduva, nós devemos fazer uma separação. Catanduva antes de Padre Albino e depois de Padre Albino. Com a devida reserva, com devido respeito por todos os políticos que passaram por Catanduva, jamais todos juntos puderam realizar o que o Monsenhor Albino realizou sozinho, com auxílio, lógico, da população, dos menos favorecidos, mas ele é um homem que não tem comparação, não existe outro para substituir Monsenhor Albino. Infelizmente, ele dedicou toda a sua vida à filantropia, ao trabalho. Ele saía de charrete à procura de frango, de ovos, de uma vaca, de um bezerro, enfim. O trabalho desenvolvido por esse homem em Catanduva foi gigantesco. Não existe outra pessoa. Oxalá apareça mais um ou dois. Um fato que o Monsenhor Albino tinha. O Monsenhor Albino não tinha distinção de cor, de raça, de religião, absolutamente. O Monsenhor Albino, tanto ele se dava bem com o espírita, com o maçom, com o protestante, ele não tinha nada, ele queria, era o bem-estar da cidade. Um fato interessante que eu posso citar a você. Um espírita convicto em Catanduva, que é o seu Benedito Zancanero, Colosso, com saudades lembramos o nome do Benedito Zancanero. Ele era um amigo e conselheiro do Padre Albino. Não é? De formas que é incomparável a figura desse santo homem. E como você está me fazendo a última pergunta, eu gostaria imensamente de ler essa mensagem que fez o grande jornalista Nair de Freitas no dia do enterro do Monsenhor. E faço minhas as palavras do jornalista Nair de Freitas. Poder-se-á perpetuar-lhe no bronze a sua memória. Isso seria um gesto natural, lógico de catanduvense, mas, em verdade, Monsenhor não morreu, porque ele é imortal, como o amor e o bem que semeou. Há de viver sempre no coração e na lembrança de quantos tiveram a graça de ouvir-lhe a voz, de ver a obra, de edificar-se com seus gestos, seus exemplos, de compreender, agora mais que antes, que chamado à eternidade, abre ele um caminho de luz, para que se faça digno de ir vê-lo no céu. Digno da lavra do saudoso jornalista Nair de Freitas. Ô Pedrinho, então agora nós queremos aqui expressar os nossos melhores agradecimentos pela fidalguia, pela maneira como nós somos recebidos pela sua digníssima esposa, a nossa querida professora Isis Tabit Nechar, e pelo senhor. E nós vamos colocar um ponto final nesse depoimento, que foi muito importante, e prometemos voltar para afilar um cafezinho, viu, senhor Pedro Nechar? Para virmos aqui conviver nos momentos com esses prezados catanduvenses, tão queridos e tão estimados. O nosso melhor agradecimento pela sua preciosíssima atenção. Muito obrigado. Eu aqui agradeço essa grande oportunidade para participar também
da história de Catanduva. O que vocês estão fazendo é de um serviço de utilidade pública imensa. Estar gravado aos homens que puderam fazer alguma coisa pela cidade, ficar lá no Museu de Imagem e Som. Meus parabéns a vocês por esse trabalho magnífico. Entre esses homens que fizeram muito por Catanduva, o seu nome está lá no lugar de honra, viu, senhor Pedro Nechar? O senhor também fez muito por Catanduva e ainda continua a fazer. E nós fazemos questão de fazer parte do rol do seu grande círculo de amizade. Muito obrigado pela oportunidade.